A gente tem falado aqui no programa sobre como a saúde em Ilhéus tem avançado. E aí a gente fala muito do Hospital Costa do Cacau. Eu faço muita questão de falar do Costa do Cacau aqui pela qualidade do serviço. Eu faço questão de falar do Costa do Cacau aqui pela estrutura que aquela unidade de saúde tem. E após o Costa do Cacau, nós tivemos aqui um outro extraordinário empreendimento de saúde, que é o materno infantil. E o materno infantil, como todo mundo sabe, faz um trabalho extraordinário também aqui em Ilhéus. Eu agora vou bater um papo com o diretor-geral da Fundação Estatal Saúde da Família, Dr. Gustavo está aqui, Dr. Bruno está aqui e vai conversar com a gente sobre o trabalho desse hospital e como a Fundação vai continuar desenvolvendo esse. Doutor Bruno Figueiredo. Doutor, satisfação ter o senhor aqui no programa, tudo bem? Pode se aproximar um pouco, eu quero pegar a imagem do senhor aqui para a gente transmitir. Tudo bom? Tudo bem, bom dia. Bom, agradeço o convite para participar, enfim, dessa conversa agora pela manhã. Então, estamos aqui à disposição para a gente poder, enfim, falar um pouco sobre, como você mesmo disse, né, o Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, que eu acho que é uma unidade importante para a região, né, tem uma importância muito grande, enfim, porque atende uma rede de cuidados de atenção, né, materno-infantil, né, compondo a rede Aline do Ministério da Saúde, e é uma unidade que, ao longo desses anos, desde a sua implantação, vem produzindo efeitos bastante importantes, né, para o cuidado às mulheres gestantes aqui na região. Acho que essa unidade é uma unidade que foi muito sonhada, né, nessa região, porque a gente tinha, de fato, um vazio assistencial histórico nessa linha de cuidado, e quando o materno ele chega nessa perspectiva de ser unidade de referência, né, de alta referência, né, para a linha de cuidado materno-infantil, e acho que ao longo desses anos o materno vem conseguindo produzir resultados que têm sido muito efetivos para atender a população, não só de Ilhéus, mas sobretudo a população referenciada pelas regiões de saúde de Valença e a própria região de Ilhéus. O fato de ser uma unidade de tão grande referência faz com que pessoas de outras regiões e até de outros estados possam procurar esse atendimento aqui. Hoje, o Hospital Materno-Infantil Joaquim Sampaio já não estaria hoje sobrecarregado por conta desse atendimento? Bom, é bom a gente entender um pouco dessa conformação do próprio Sistema Único de Saúde, né? A gente tem uma perspectiva que a gente chama no SUS de regionalização, que de fato você ter alguns equipamentos de saúde que tem um perfil para atender uma população mais ampliada, mais expandida, para além da população do próprio município onde o equipamento de saúde está instalado. E esse é o perfil do Hospital Materno-Infantil Joaquim Sampaio, que é um hospital que ele tem a referência para os municípios dessa região, como eu já falei anteriormente, mas entendendo que o SUS é um sistema único, né, integral, de porta aberta e que está aí disposto a atender às necessidades de saúde da população, a unidade de saúde ela também pode atender outros pacientes ou outros usuários e usuárias de outras regiões, né? Pode, mas precisa ter capacidade para isso. Isso. E não interferir na qualidade do serviço. Isso. Eu acho que ao longo do tempo o hospital ele tem conseguido se organizar na perspectiva de que de fato a gente possa não só suprir a necessidade dessa região, que é o que o hospital está vocacionado, mas não de forma enfim, constante, mas de forma espaçada, atender uma ou outra demanda que chega de alguns outros municípios. Só para você ter ideia, o hospital ele já teve uma abrangência de atender mais de 130 municípios no estado da Bahia. Essa é a demanda do hospital? Não, obviamente que não. A demanda do hospital é atender os municípios do entorno, né, dessas duas regiões de saúde que eu falei para você. Porém, pelo perfil da própria unidade, acaba que alguns outros municípios terminam demandando da própria unidade. Isso preocupa bastante, na minha avaliação, porque o hospital ele é planejado para atender uma determinada região, uma determinada quantidade de pessoas da região. O serviço é muito bom,
Não tenha dúvida disso. E o serviço sendo muito bom, isso acaba se espalhando e a procura aumenta, a demanda aumenta. Como já teve casos de pessoas saírem de outros estados, de outros lugares para vir aqui. Tem notícias de pessoas que se planejaram de outros estados para dar luz em Ilhéus. Para dar luz em Ilhéus. Porque a excelência do serviço é muito boa, não tem a dúvida. Tipo assim, um sarrafo está lá em cima, né? E isso faz com que mais pessoas a cada dia aumente e procure o serviço. Tem que aumentar a equipe, talvez tenha que aumentar aí a estrutura da unidade, e eu vou daqui a pouco, eu vou perguntar isso também, se existe já um planejamento de ampliação do hospital. E a questão da equipe? A equipe não está cansada, a equipe não cansou, o senhor pretende aumentar a equipe do hospital para continuar atendendo essa demanda? Então, só para a gente entender também, todo hospital, quando ele digamos assim, construído, enfim, inaugurado, a gente tem a perspectiva de olhar para a capacidade instalada, que é aquilo que o hospital é capaz de produzir, e a partir disso a gente dimensiona a equipe necessária para o hospital, né, de fato, conseguir dar resultados efetivos para a população. É importante lembrar também que este é um hospital de referência, mas eu acho que o governo do estado também tem feito muitos investimentos em outras regiões do estado para que a gente tenha outros serviços que possam também ser referências, não só de materno-infantil, mas de diversas linhas de cuidado para desafogar essa situação. Sim. Como eu disse para você, a gente não tem como conter. O que a gente tem que fazer é um processo de pactuação e discussão que a gente faz na Comissão Intergestores Bipartite, que é a CIB, articulando os gestores estaduais e municipais para que, de fato, eles tenham o conhecimento, mas, enfim, saibam que esse hospital ele é referência para determinadas unidades. É óbvio que, ao longo dos anos, se você pensar, o próprio governo investiu na abertura de mais de 20 unidades hospitalares no estado, enfim, e fora as outras unidades assistenciais das diferentes redes de atenção. Isso desafoga. Eu acho que isso é um avanço fundamental para o estado da Bahia, né? Se a gente for olhar para 25 anos atrás, para 30 anos atrás, a gente não tinha isso. Antes do SUS era muito pior, a gente só tinha 3 tipos de serviço, né? Maternidade, posto de saúde e hospital geral. Hoje a gente tem, para cada rede de atenção, a gente tem um conjunto de equipamentos de saúde. E o materno entra nessa perspectiva, né? Então, se eu olho para a rede Aline, né, que é a rede materno-infantil, eu tenho aí o hospital de risco habitual, de parto de risco habitual, o hospital de alto risco, que é o caso do materno-infantil, eu tenho aí casa de apoio à mamãe e bebê, eu tenho centros de parto normal. Então, acho que essa diversificação de serviços e esse serviço sendo implantado em diversas regiões do estado, isso possibilita que a gente tenha uma melhoria e desafogue, né, as demandas que chegam no materno-infantil. Porém, é o SUS, né? E o SUS é esse sistema que ele é integral, que ele é universal. E essa universalidade dá conta da gente entender que a população pode ser atendida onde ela estiver, né? Não só a população local, residente no Brasil, mas também a população estrangeira. Então, aqui é uma área, por exemplo, muito turística. Se eu tiver aqui um estrangeiro que esteja em solo nacional, ele poderá ser atendido em qualquer unidade do Sistema Único de Saúde. Então, acho que essas iniciativas do Estado, articuladas com o aperfeiçoamento dos processos de trabalho da maternidade. E óbvio, né? Se a gente aumenta o fluxo de usuários, a gente também precisa pensar no redimensionamento dessa equipe a partir da necessidade e da produção que a unidade apresenta. Eu acho que isso a gente tem feito, inclusive esses 2 dias que eu estou aqui, né, junto com a CESAB, né, com o Carlos, que é superintendente da Atenção Integral à Saúde da CESAB, a gente tem feito discussões com as equipes técnicas do hospital, com a equipe gestora, para entender a dinâmica, os resultados alcançados, os desafios, as dificuldades, para a gente tentar aperfeiçoar os processos e fazer com que, de fato, esta maternidade, que já é uma referência local, quem sabe ela possa também ser uma referência no cuidado humanizado, né, de âmbito estadual e quem sabe de âmbito nacional. Acho que a gente tem um equipamento potente que tem essa capacidade. Nesses 2 dias que o senhor já está na cidade e lá na unidade, quais são as dificuldades que o senhor percebeu do materno-infantil Joaquim Sampaio? Eu acho que o materno-infantil é uma unidade dedicada para atender casos com maior complexidade. Leia-se casos do segmento da atenção secundária e terciária, né, do Sistema Único de Saúde.
Porém, o que eu tenho visto esses 2 dias, e eu acho que é importante a gente dizer isso, é que o atendimento do materno, ele também gira em torno de questões que poderiam ser tratadas na atenção primária, na atenção básica. Ou seja, isso nos deixa evidente a necessidade da gente investir e dos gestores municipais também ampliar o investimento na atenção primária, porque tem coisas que são acompanhamento da gestante, questões que são evitáveis e que podem ser acompanhadas na atenção primária, que às vezes chegam no materno, como você já disse, por essa excelência que o materno tem, e aí as pessoas terminam procurando por ter mais segurança, né? Sobretudo a gestante, enfim, a criança. Mas eu acho que isso é uma questão desafiadora, porque isso faz com que, muito possivelmente, os dados da unidade eles estejam num valor muito superior àquilo que é capaz de produzir, e a gente termina muitas vezes tendo uma vocação desvirtuada por conta desse perfil de usuário que chega no serviço. Que acaba acontecendo no regional, né? Mais uma para a conta de Sonilda. Exatamente. Mais uma, nós começamos o programa e me parece que as 5 ou 6 mensagens iniciais, todas reclamando da questão de SAMU, de atendimento nos postos de saúde. Exatamente. E agora uma reclamação qualificada, Sonilda. Atenção, secretária de saúde, Sonilda, questão da assistência básica aí no município. Então, isso também acaba sobrecarregando a equipe, acaba sobrecarregando o hospital. Vocês acabam absorvendo uma demanda que não seria de vocês, seria isso? Quando a gente trabalha com acolhimento e classificação de risco, que a gente chama de SCR, na porta de entrada das unidades. E o perfil de usuários azul e verde são perfil de usuários com uma menor complexidade e muitas vezes de questões que têm possível tratamento no âmbito da atenção primária, e a gente percebe que os indicadores nos demonstram um quantitativo elevado de usuários com esse perfil sendo atendido no hospital. Então é importante a gente lembrar que o SUS ele é conformado por 3 entes federados que têm responsabilidades sanitárias, que são compartilhadas, que devem ter um alinhamento, mas lembrar que o munícipe ele é responsabilidade do gestor e municipal, né? Então é lembrar isso. A ideia é que os gestores eles possam ter uma perspectiva de atuação e para que o usuário ele não saia de sua localidade, da sua região de saúde e se desloque para grandes centros, por exemplo, como Salvador, para ter um atendimento. E acho que é por isso que o governo do estado vem ao longo do tempo fazendo investimento para que a gente consiga resolver as demandas de saúde da população na região, na localidade onde a população reside. Acho que esse é um desafio histórico do Sistema Único de Saúde, que vocês sabem, é um sistema que nasce subfinanciado, foi desfinanciado em alguns momentos, e isso dificulta, mas eu acho que o empenho do governo tem feito com que a gente tenha mudado um pouco. Acho que eu tive há muito pouco tempo no âmbito eu trabalhava no Ministério da Saúde e olhando e fazendo análise dos estados do Brasil, acho que a Bahia faz bem o seu dever de casa no sentido de ampliar a rede de atenção à saúde e garantir um acesso qualificado, porque ao final o que a gente precisa é garantir o direito à saúde para a população, que é o que está na Constituição e é o nosso dever fazer cumprir, já que a gente é um agente público, né? Eu estou conversando com o diretor-geral da Fundação Estatal Saúde da Família, o doutor Bruno Guimarães está aqui, e deixa eu conversar com o doutor Carlos, está aqui. Gente, a unidade começa e chega um momento que é necessário ampliar, e tem previsão para essa ampliação, e eu quero saber exatamente do doutor Carlos se existe essa possibilidade, doutor, de ampliação dessa unidade de saúde. O governo do estado já pretende ampliar a estrutura do materno-infantil? Inicialmente, desejar um bom dia a todos os ouvintes da Ilhéus FM aí, que estão nos ouvindo no programa O Tabuleiro. Agradecer a você, Vila Nova, e a sua bancada aqui pelo convite. E desde já dizer que a Secretaria de Saúde do Estado está sempre à disposição de vocês e da população da Bahia, de Ilhéus e da Bahia como um todo, para estar sempre batendo esse papo e levando a informação de forma transparente e que a população possa ser orientada. De fato, dentro da Secretaria de Saúde do Estado, como o Dr. Bruno bem colocou, a gente tem um planejamento de regionalização e de descentralização do serviço, para que a gente possa deixar os acessos à população, né, aos serviços de saúde cada vez mais próximo das suas cidades, né, a gente fala dentro das suas macro-regiões. Aqui no Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio, a gente tem sim
né, um projeto já praticamente em fase final para validação junto à secretária Roberta e o governador Jerônimo, que inclui algumas ampliações de áreas, né, além da reestruturação de serviço, que é o que a gente vem discutindo agora junto com o Dr. Bruno, serviços esses, inclusive, que a secretaria já vinha tratando diretamente com a Fundação Estatal, que inclui especificamente a área de pediatria, né, alguns procedimentos cirúrgicos, algumas especialidades de atenção aos pacientes pediátricos, que a gente sabe que tem a demanda aqui na região, que já foi demandado, inclusive, pelo nosso governador para que se implantasse. No entanto, a gente estava ainda em construção junto com as áreas técnicas. Do ponto de vista de infraestrutura e espaço, a gente tem um projeto lá na secretaria que vai incluir, muito em breve o governador deve estar visitando aqui a região para fazer esse anúncio oficial, que inclui ampliação de centro cirúrgico, de refeitório, toda a parte de ensino e pesquisa também. Hoje os nossos hospitais é uma demanda do nosso governador, a gente tem um governador professor, que a gente reestruture as áreas de ensino e pesquisa do hospital com implantação de centros de ensino e pesquisa. Alguns projetos novos já estão saindo assim, e aqui no materno infantil, com o seu potencial acadêmico, isso também faz parte do projeto, além de um novo banco de leite. Além disso, como o Bruno bem colocou, a secretaria lança mão de outras estratégias, que é a descentralização. E dentro dessa descentralização, a gente está tentando dividir as regiões de saúde dentro da sua macro. Aqui a gente, no materno infantil, inicialmente ele foi projetado para atender toda essa macro, que inclui aí a região de saúde de Valença e de Ilhéus. Já está no nosso cronograma, na verdade, já em execução, e aí, graças a Deus que o nosso presidente Lula voltou, em parceria com o governo federal, é uma unidade que faz parte do novo PAC do governo federal, em parceria com o governo do estado, que é a construção do Hospital e Maternidade Costa do Dendê, né, lá em Valença. Além disso, a gente tem também a do Vale do Jiquiriçá. São duas unidades que já estão em execução, com a perspectiva de finalização aí para final de 26, início de 27. Então, assim, a partir do momento que a gente tiver outros hospitais maternidades aqui na região sul e do Baixo Sul, sem dúvida alguma a gente vai dividir essa sobrecarga aqui no Hospital Materno Infantil e assim garantir, inclusive, que aqueles municípios mais próximos dessas outras cidades que a gente chama polo possam se direcionar lá para essas novas unidades. Além da região sul, isso está sendo feito nas outras macro-regiões dentro do nosso estado. A gente vai ter também lá em Jacobina, em Serrinha, ou seja, são obras, inclusive, que já estão em execução, né, que muito em breve aí o governador deve estar já inaugurando e entregando à população. É importante a gente falar que nesses pouco mais de 2 anos e meio, o governador Jerônimo ele já entregou 10 novos hospitais ao estado da Bahia. Então, assim, é um grande feito, é uma ampliação muito grande, né, na rede de assistência de média e alta complexidade. Sem falar dos programas, dos incentivos, do cofinanciamento que tem feito em parceria com os municípios que aceitam dialogar, sentar à mesa, para que possa ser fortalecido, como o Dr. Bruno bem colocou, a atenção primária, porque, sem dúvida alguma, se a gente não fortalece a atenção primária, a gente sabe que o SUS ele começa na ponta. Se a gente não faz a prevenção, se a gente não trata as causas desde o início, infinitos hospitais não serão suficientes para abarcar as pessoas adoecendo cada vez mais. A demanda, né, que tem sempre aumentado, não tenho a dúvida disso. Isso mesmo, sem dúvida alguma. Então, assim, por isso que o diálogo é permanente com os municípios. A relação da Secretaria de Saúde do Estado, o governador, ele nos pede que seja apolítica, ou seja, saúde pública, ela não tem cor partidária, ela não tem lado político. O lado é o lado da assistência, é o lado da população da Bahia, é levar uma saúde cada vez mais digna para a população do nosso estado. No caso de Ilhéus e cidades aqui da região, o estado está tendo alguma dificuldade com essa secretaria, com os municípios, especialmente na saúde aí? De uma maneira geral, os municípios da região sul a gente consegue dialogar muito bem.
Eu acredito que o município de Ilhéus, especificamente, a gente precisa estreitar ainda mais essa relação. Os números que a gente encontrou na porta de entrada dos nossos hospitais aqui, que tem encontrado inclusive, eles estão cada vez mais em acessão daqueles pacientes que a gente chama de azuis e verdes. Então, assim, as nossas equipes lá da Secretaria que tem feito monitoramento constante, tem nos apresentado isso. Eu estou notando não só no Hospital Costa do Cacau, mas também no Materno Infantil. E estando aqui esses 2 dias, junto com a equipe da Fundação Estatal e com o Dr. Bruno lá, me preocupou ainda mais. Mas me parece que essa demanda não é uma demanda só de Ilhéus, é uma demanda de cidades aqui do entorno. Você se refere em relação aos hospitais aos mesmo. hospitais. Quem é atendido nesses verdade, hospitais... quem procura essas unidades não é só de Ilhéus, é de várias regiões aqui mesmo, entendeu? Isso. Por exemplo, Itabuna, a gente tem Itabuna, a gente tem... Não, mas no caso de assistência básica, por exemplo, UNA. As pessoas de UNA, que poderia ser seguida a assistência básica de UNA, muitas vezes acaba procurando a cidade de Ilhéus também. Isso. Nós recebemos nas nossas unidades, os municípios da região circunvizinhas, a maioria são pacientes que eles são demandados via o sistema de regulação. Ou seja, são pacientes que, em sua grande maioria, de fato precisavam passar numa avaliação em uma unidade de média ou alta complexidade. É claro que dentro desse escopo vem pacientes que muitas vezes vêm por demanda espontânea, procuram, chegam na porta, classificação de risco que a gente acaba acolhendo. É natural que as unidades ou municípios maiores, onde os nossos hospitais eles estão implantados, a população tem um acesso mais fácil à porta. Então, assim, a maior porcentagem... Você tem um ponto de ônibus, muitas vezes, na porta da unidade. A maior porcentagem de atendimentos nesses hospitais são de munícipes mesmo aqui de Ilhéus, que acaba sendo um processo natural. Aí o que nos preocupa é que a porcentagem de pacientes que tem aumentado procurando a porta do hospital são pacientes com perfil que necessariamente não precisavam se deslocar até um hospital. Eles poderiam ter o atendimento na sua unidade básica de saúde, ali próximo da sua residência, ou em um pronto atendimento. Eu estou falando de mais de 70% de pacientes verdes, 8, 9% de paciente azul. São pacientes de baixíssima complexidade. Então, desse paciente não precisava estar na porta de uma emergência, porque chega pacientes amarelos ou vermelhos muito mais graves, e esses pacientes passam na frente, porque são pacientes que estão com risco maior. E o grande problema é que, além de sobrecarregar as unidades, se gera também um desgaste para o paciente, porque fica muito tempo aguardando. Além de se perder toda a continuidade e o sentido de acompanhamento da linha de cuidado desse paciente que deveria iniciar lá atrás. Corre algum risco de negar o atendimento, doutor? Hoje, a grande orientação da Secretaria de Saúde do Estado, do nosso governador, é que todos os pacientes que procurem qualquer unidade de saúde do Estado, eles serão acolhidos, atendidos e devidamente orientados. A gente não recusa atendimento a nenhum paciente. Se porventura nós estamos falando de 54 hospitais, este mês estamos caminhando aí para 55, acredito que até final do ano 56, início do outro 57, porque aí vem novas entregas. Eu não vou dar aqui a prévia, vou deixar para o governador, mas... Tem previsão de dezembro aqui em Ilhéus dele, né? O que acontece é que todos os pacientes que procuram as unidades, eles vão ser acolhidos. Se porventura alguma unidade ela agir de forma diferente, a partir do momento que a Secretaria toma conhecimento, a gente notifica a unidade e realinha o fluxo. É para acolher, atender, ajudar o paciente e orientar. O senhor acha, aí é uma dúvida mesmo que eu tenho, o senhor acha que essas pessoas que procuram os hospitais, tanto o materno como o regional Costa do Cacau, algumas, uma grande parte, um percentual, falta informação para elas em saber que elas podem procurar a unidade básica, ou elas já chegam lá dizendo que elas não tiveram atendimento na unidade básica? Porque, infelizmente, a gente sabe que pode ainda existir pessoas de falar, poxa, eu estou passando mal, vou logo para o hospital. A gente não está na cabeça das pessoas. E a gente sabe que talvez uma campanha, município e estado, para justamente
Mas aí eu quero saber o perfil. Vocês que recebem essas pessoas, a maior parte, elas reclamam de quê? É pela falta de atendimento na unidade básica ou porque elas acham que elas poderiam ser atendidas nos hospitais? Eu lhe digo com precisão, assim, porque eu sou médico de formação, tenho um pouco mais de 2 anos na superintendência de atenção integral, mas trabalho em hospitais gerais do nosso estado há mais de 10 anos. E comecei na porta, né, como plantonista. E acompanhei em vários hospitais, né, e acompanhei, inclusive, essa mudança após alinhamento com o município, né, do direcionamento correto dos pacientes. Em sua grande maioria, os pacientes que chegam na porta do hospital, eles estão indo para o hospital pela dificuldade de acesso. Eles não encontram outra porta ou até se foram atendidos, não foi resolutivo da forma que deveria, e ele enxerga no hospital a última alternativa, o caminho para ter o seu problema resolvido. É claro que tem pacientes que a gente sabe que, infelizmente, a gente tem uma cultura mais hospitalocêntrica. As pessoas enxergam o hospital como uma solução e acabam indo ali porque não sabem a quem procurar. Mas, em sua grande maioria, os pacientes vão mesmo porque está tendo dificuldade de acesso, ou vai para uma UPA ou para uma UBS, ou está indo com uma dor que foi, já voltou, né? Medica, volta, não foi feito um exame, ou não foi encaminhado, ou não foi orientado da forma devida. E esse acolhimento, esse cuidado, ela vai em busca, porque acredita que no hospital ela pode encontrar. Doutor Carlos, essa queixa não é uma queixa só de Ilhéus, né? Não é uma queixa só desse governo ou do governo anterior. Eu lembro que de outros governos aqui em Ilhéus, a turma já se queixava disso também, né? Da precariedade do serviço da assistência básica ali, né? E a turma acaba procurando uma unidade de maior estrutura para ser atendido. E isso em Ilhéus, em Itabuna, Santo Antônio de Jesus ou qualquer uma outra região do estado. Talvez umas com a maior demanda, outros com a menor demanda. Não está na hora já do estado tentar alinhar isso com os municípios de modo geral, para dizer o seguinte: essa aqui é a sua atribuição, essa aqui é a sua responsabilidade. O que é que você precisa para que o seu cliente não chegue na minha unidade? Porque essa unidade aqui eu vou atender o vermelho e o seu cliente está chegando para mim. Você precisa de que o Estado pode alinhar dessa forma? Como eu te falei, Vila Nova, é isso que o Estado vem fazendo. Então, assim, desde o primeiro momento, né, isso faz parte da nossa política de governo. Mas está dando resultado? Tem dado resultado. A gente tem tido grandes e bons resultados em municípios que a gente consegue alinhar isso muito bem. Agora a gente sabe que não é da noite para o dia, né? Passa por um processo de estruturação. Para se ter ideia, o governo está fazendo investimento em construção de novas UBSs em municípios que têm ainda um subdimensionamento do número de unidades, ou às vezes está usando uma casa adaptada e precisa de uma UBS adequada. Então, assim, a gente está construindo UBS em municípios que têm necessidade. O governador está investindo em reformas e ampliação de hospitais menores municipais para que se possa acolher os pacientes ali de menor complexidade, dar retaguarda aos nossos hospitais maiores. Então, assim, a gente tem exemplos de grandes municípios que a gente tem conseguido um resultado muito positivo com isso, e a gente tem exemplos de municípios menores, pequenos, que também têm tido resultados positivos. Então, dá certo. Se tiver a boa vontade de todos os entes envolvidos, como o doutor Bruno bem colocou, a gente está num momento muito favorável. A saúde pública ela é feita pelos 3 entes federados, Estado, União, município, Estado e União. Quando um desses fecha a porta, não tem como se fechar esse ciclo. E o que acontece é que a gente entende também a dificuldade financeira dos municípios. Então, assim, o governo do estado tem discutido, tem dado todo o apoio, tem investido, mas enquanto todo esse processo de transição ele vem ocorrendo, a gente continua abarcando e recebendo os pacientes, seja qual for a complexidade em nossas unidades. A gente não pode recusar ou negar o atendimento e deixar esse paciente desassistido. A vida humana ela vale mais do que qualquer discussão
Então, assim, a premissa maior ela é essa. A gente inicia um processo de diálogo, de transformação da atenção primária, de mudança cultural da população, de reestruturação, mas enquanto isso a gente sabe que pacientes continuarão indo para os hospitais. O grande problema é quando você não começa esse processo e aí você não vê horizontes. A gente conseguia e tinha assim uma sobrecarga muitas vezes em nossas unidades na gestão anterior, eu digo a gestão municipal mesmo, mas a gente conseguia ter um diálogo muito mais próximo e de qualquer forma criar perspectivas e ir melhorando isso do ponto de vista assistencial. Eu não sei se os números chegaram ao senhor, mas nós tínhamos um prefeito que era Marão e durante o governo de Marão, no último ano, acho que foram 3 secretários, ou 4 secretários, coisa assim. Ainda assim tinha muita reclamação. Isso. E aí a reclamação não é só do materno, a reclamação também é do Costa do Cacau. E aí a gente muda de governo, agora a gente tem um outro prefeito e tem uma secretária que é a Sonilda. A reclamação ela permanece a mesma. O senhor está dizendo que no governo anterior realmente existia um diálogo. Por quê? Porque existia um alinhamento político e isso facilita o diálogo, obviamente. Mas ainda assim as coisas não fluíam. Muito bem. Isso mesmo que eu queria colocar. Ou seja, a gente conseguia ter um diálogo. Nós tínhamos alguns problemas operacionais dentro do Costa do Cacau que se referia principalmente à organização social que estava à frente da gestão. Sim. Que inclusive fez com que o Estado fizesse uma intervenção dentro da unidade. Eu mesmo vim à época aqui junto com a equipe. A gente passou aqui o mês de dezembro, Natal, Réveillon, para garantir o funcionamento da unidade, todos os pagamentos dos servidores e realizar todo esse processo de transição que, graças a Deus, com a nova instituição que está à frente, nós estamos, como foi dito aqui, tendo bons resultados e, enfim, entregando um serviço à altura da população, com aumento de números de cirurgias cardíacas, cateterismo, captação de órgãos, entre outros. Como eu bem coloquei, a gente tinha um diálogo. A gente tinha um diálogo que estava sendo feito, mas a gente também tinha as dificuldades. O que estou querendo colocar é que o que tem nos preocupado é que nós tínhamos já grandes números e esses números eles estão aumentando. Eu digo números em relação a pacientes com perfis de causas vinculadas à atenção primária procurando as unidades. Ou seja, se com diálogo já era difícil, agora sem diálogo está pior ainda, é isso? Você resumiu muito bem. Tá bom. Deixa eu voltar aqui com o doutor Bruno. A unidade materno-infantil vai completar 4 anos agora em dezembro, é isso? Agora em dezembro começa a completar 4 anos. Qual a programação aí, doutor, para esses 4 anos do materno-infantil? Bom, a gente ainda ontem estava falando um pouco sobre isso, né? A gente tem primeiro, 4 anos é uma data bem importante da gente comemorar, né? Só para trazer alguns dados da unidade que eu acho que são importantes para a população saber, né? É uma unidade que tem 105 leitos, né? A gente tem 10 leitos de UTI neonatal, 10 leitos de semi-intensiva, 10 leitos de UTI pediátrica, 5 leitos de cuidados intermediários neonatal canguru, ou seja, é uma unidade que atende um perfil de pacientes da linha de materno-infantil bastante amplo, né? Gestantes, crianças, enfim, recém-nascidos. Então, acho que isso é um dado importante para a unidade. Lembrar também que essa unidade teve um investimento inicial do governo do estado de 40 milhões, então não é pouco recurso para investir num equipamento como esse na região e que a gente segue, né? Óbvio, né? A Fundação Estatal é uma fundação que ela é contratada pelo governo do estado para que a gente possa fazer a gestão da unidade e a gente segue fazendo os investimentos para que a unidade ela tenha um aperfeiçoamento, né, ao longo do tempo. Lembrar também que nesses 4 anos a gente também é uma data comemorativa, a gente vai celebrar
Acho que é importante a gente lembrar disso, né? Vai ter bolo. Vai ter bolo, né? Sem aniversário sem bolo não é aniversário, né? Então, a gente vai ter que vir aqui bater parabéns, fazer um bolo. E tem a previsão... Se tratando da unidade materno-infantil, toda mãe gosta de fazer um bolinho. Um bolinho, para as crianças, isso, né? E agora inventaram, agora não, tem um negócio de mêsversário. Mêsversário que fala? Mêsversário. Todo mês tem. E aí esses dias eu me assombrei com o preço do bolo. Falei, meu Deus do céu. Mas o mêsversário é só no primeiro ano, até fazer 1 ano de idade. Como a gente já passou dessa fase, a gente só vai fazer um bolo mesmo. Só vai fazer um bolo. Então ótimo. O primeiro filho, só teve a primeira filha, Maria que teve. Depois não teve mais, né? Não, eu fiz dos dois, viu? Tá demais. E aí a gente tem a previsão, primeiro de lançamento de uma revista comemorativa, falando um pouco da história do hospital, da história da unidade, falar do que a unidade conseguiu produzir ao longo desses anos e também apontar quais são os desafios, né? Olhar para o futuro. É importante registrar essas coisas, né? É importante registrar, ter um documento que ele retrate um pouco o que é essa unidade, até não só como um documento, uma revista que faça o registro, mas também que a gente possa socializar e chegar ao maior número de pessoas possível. Então, acho que isso é bem importante. Assim como a gente está pensando também em ações comemorativas internas da unidade, mas também pensar num mutirão, numa ação desse sentido, para que a gente possa olhar quais são as principais demandas da unidade. A gente não tem definido ainda quais são as linhas que a gente vai seguir, né? Está fazendo um estudo, levantando os indicadores. Acho que também vir para cá tem um pouco desse sentido, para a gente tentar dar vazão às principais demandas que surgem a partir da capacidade do serviço, né? Então, isso vai ser organizado e aí em breve a gente pode até voltar aqui para dar esse anúncio do que de fato vai ser ofertado e isso facilitar essa questão. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, esta é uma unidade, a primeira unidade do estado da Bahia habilitada para cuidar da população indígena. Isso não é pouca coisa. Eu acho que isso é bem importante também que seja dito, porque a gente lida com uma população com diversas etnias, com suas questões específicas, a lógica da interculturalidade ela é muito presente, né? E atravessa toda a população indígena. Então, ter uma unidade habilitada, preparada para isso, ela foi habilitada em 2024, ainda no governo da ministra Nízia, né? Enfim, no nosso presidente Lula. Então, acho que isso é bem importante, porque a gente também termina por ser referência para essa população, articulando, né, com as casais, né, que são as casas de saúde indígena do território, com o Conselho de Saúde Indígena, o CONDISE. Acho que é bem importante isso, porque a unidade também ela não exerce só papel assistencial. Ela também tem um papel de articulação política interfederativa. Eu acho que isso é importante dizer, né? Porque por ser um equipamento que agrega um conjunto de municípios, a gente tem uma pauta que deve ser constante na Comissão Intergestora Regional, que é uma reunião que agrega um conjunto de gestores dos municípios com o gestor estadual para discutir a política de saúde naquela região, trazer os dados, trazer quais são os desafios. Eu acho que a unidade ela também tem cumprir esse papel de estar presente nesses espaços para fazer a escuta e pensar nas estratégias para resolver as questões e as demandas que chegam no nosso serviço. Muito bom. Parabenizar aí o senhor, parabenizar toda a equipe da Fundação Estatal de Saúde da Família, pelo trabalho desenvolvido no materno infantil. É realmente excelência. Nós estávamos falando aqui do aumento da demanda, e o aumento da demanda não se dá só por uma deficiência da assistência básica, mas também pela qualidade do serviço. E acaba atraindo. Isso. E acaba atraindo pessoas de Ilhéus, pessoas da região e de outros estados, como falamos também. E que continue com essa qualidade, que continue ampliando a notícia que o Dr. Carlos Figueiredo trouxe aqui agora da ampliação dessa unidade de saúde. É super importante para atender toda essa região, toda essa macro-região, e quanto mais saúde a gente oferecer para a população, melhor. Parabéns, muito obrigado, doutor, pela participação do senhor aqui no programa. Obrigado, eu que agradeço. Bom, queria aproveitar também o espaço para agradecer a confiança do governo do estado, né, do governador Jerônimo, da secretária Roberta, para que a fundação possa fazer a gestão desse serviço, mas também agradecer aquelas pessoas que no cotidiano fazem a unidade acontecer, que são os trabalhadores e trabalhadoras do materno infantil, né? Sem eles e sem elas, de fato, a gente não poderia avançar e trazer resultados tão expressivos, né, para a saúde da linha de cuidado materno infantil da região. Então, agradecer também, enfim, a gestão da
oportunidade, Domilene, que está aqui, dizer que é muito importante que a gente tenha uma equipe comprometida, porque só esta equipe comprometida, imbuída do seu papel e ciente da sua responsabilidade, é que a gente pode, de fato, produzir resultados sanitários importantes para a região, enfim, para o estado da Bahia. Então, eu queria agradecer Vila Nova ao convite e dizer que a gente se coloca à disposição para fazer outros debates quando for necessário. Maravilha. Doutor Carlos, satisfação ter o senhor aqui no programa. Torcer aí para melhorar esse diálogo entre o estado e o município, tentar baixar esses números aí. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, querido amigo Vila Nova, em nome da Secretaria de Saúde do Estado, agradeço a você, como eu falei, a gente se coloca à disposição sempre que for necessário. Aproveito também para agradecer à FESP, em nome do diretor-geral Bruno e toda a sua equipe, pela parceria, né, com o governo do Estado. A gente sabe que a Fundação Estatal está à frente aí, no que diz respeito à saúde materna e infantil de 2 grandes maternidades, para cuidar das mães e dos nossos recém-nascidos no nosso estado, que é a materna infantil aqui de Ilhéus e a nossa maternidade de referência lá na região metropolitana, que está localizada no município de Camaçari. Então, agradecer a FESP e fazer um agradecimento especial a todos os servidores do Hospital Materno Infantil aqui de Ilhéus, a toda a equipe também do nosso Hospital Regional Costa do Cacau, se não tem ciúme, então tem que agradecer a todo mundo. Quando eu venho, que passo muito tempo em uma unidade, o outro diretor fica ligando, mas isso que é bom, encontrar a equipe imbuída, comprometida, porque a gente sabe que todo esse carinho e dedicação ele é convertido em mais assistência à nossa população. Eu agradeço e queria deixar uma reflexão aqui para a gente fechar esse dia. Quando eu venho à unidade, a gente está com a data comemorativa fazendo uma avaliação, eu gosto de avaliar os números, né? E a gente vê os resultados que a gente tem. Os números, eles respondem muitas perguntas. E nós estamos falando aí do aniversário da maternidade de 4 anos de funcionamento, e aí quando a gente olha quantos partos já foram feitos, mais de 12 mil partos realizados durante esse período, e aí a gente para e começa a pensar onde essas crianças nasceriam se a gente não tivesse o Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio, né? A gente está falando de 12 mil baianos e baianas que vieram ao mundo através da mão destes profissionais aqui desta maternidade. Aqui em Ilhéus, alguns do passeio ali da maternidade de Santa Helena ali. Alguns. É triste, né? Mas fato isso. Este é o cenário que a gente não quer encontrar na Bahia, e é por isso que o governo do estado tem investido, tem ampliado principalmente a rede de assistência materna infantil ao longo do nosso estado. Na nossa capital, na Bahia, na capital Salvador, todas as maternidades públicas são do governo do estado, e a Climério de Oliveira, que é uma maternidade federal. Ou seja, a gente também não tem nenhuma maternidade municipal, mas a gente ainda insiste e continua com ampliação de serviços, porque, como eu falei, a vida e a dignidade da pessoa humana ela é muito maior do que qualquer discussão ou embate político. Muito obrigado, um abraço e um bom dia para todos vocês. Tá aí, a gente bateu um papo com o doutor Carlos Figueiredo, da Superintendente de Atenção Integral de Saúde do Estado da Bahia, e o doutor Bruno Guimarães, que é da Fundação Estatal Saúde da Família, trazendo aqui excelentes, extraordinárias informações para a gente, números muito positivos e anúncios, né, super importantes aqui para o materno infantil. E a gente quer exatamente isso. Neto, bora pro apoio? Bora pro apoio, daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro, jornalismo verdade.